Olá, boa noite. Vamos iniciar hoje mais um programa aqui, Momento do Empreendedor, pela TV Entorno. E antes da gente começar essa live, o pessoal que está chegando, eu queria pedir a gentileza para que vocês curtam a nossa página. Vai lá naquele aviãozinho, clica lá, compartilha com seus colegas, com seus amigos aí que têm curiosidade sobre a profissão do direito, porque hoje nós vamos tratar de um tema aqui. O nosso convidado é o Dr. Adenilson Santos, profissional criminalista, operador do direito, que já atuou em vários júris. Ele vai trazer um pouco dessa experiência aqui do seu dia a dia, como que é atuar nessa área. A gente vai discutir um pouco de quais são os desafios, o dia a dia desse profissional. Eu tenho certeza que você que tem curiosidade ou que é estudante de direito vai gostar muito desse nosso debate aqui, que vai ser muito amistoso. E aí, nobre colega Adenilson, eu queria já te agradecer por ter aceitado o convite. Queria te passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e já iniciar com uma pergunta, né? Como é que você atua aqui há quanto tempo que você atua, na verdade, aqui na cidade de Águas Lindas? Como é o teu dia a dia? Boa noite, Manuel. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na sua presença, responder as suas perguntas inteligentíssimas e falar para a sua audiência, os telespectadores da TV Entorno, né, todos os seguidores aí. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, Emanuel, eu trabalho como advogado há 4 anos, porém eu vivo nessa cidade já há 25 anos, né, desde bem criancinha, com 6 anos de idade. Viemos da Bahia, junto com a minha família, e estudei aqui, trabalhei aqui por muito tempo, né? E assim, há 4 anos sou advogado e essa é é o meu melhor emprego até agora. Estou muito feliz como advogado. Bacana, meu colega. São tempos difíceis, né? Período em que a gente começa a se dedicar, a escolher uma profissão, né? Eu começo a imaginar muitas situações assim do dia a dia, porque eu acho muito importante o seu trabalho. Eu queria até te parabenizar por isso, pela forma como você tem conduzido aí a atuação no direito. A gente te acompanha já há algum tempo, até fico muito feliz por você ter aceitado o convite. E aí a segunda pergunta que eu queria te fazer seria o seguinte, nobre colega. Como é que você escolhe os casos que você vai atuar, né? Você tem um planejamento, tem alguma situação que você pode pontuar para aquele pessoal que tem curiosidade? Eu sou estudante de direito, ou eu já assisti um júri. Alguém foi convidado lá, eu achei interessante, fiquei curioso. Como é que você escolhe os casos aí no momento da atuação? Interessante. Emanuel, na advocacia criminal, né? Na advocacia criminal, eu diria que o advogado, antes de tudo, ele é escolhido, né? Existe um leque de possibilidades de advogados criminalistas na cidade, de bons advogados criminalistas, e para um advogado jovem como eu, que estou no início da carreira ainda, né? Tem aquele primeiro momento de ser escolhido mesmo, né? A família daquela pessoa que está precisando de uma assessoria jurídica, de uma defesa, né? Ela primeiro escolhe o advogado. Isso já é algo muito bom. Agora, é claro que o advogado também tem o direito de aceitar ou não, né? Atuar naquela causa, considerando a sua opinião pessoal, repercussão, né, discussões de crimes e tudo. Então, assim, eu não tenho ainda, né, essa possibilidade, esse costume de escolher as causas onde eu atuo. Todas as causas que me foram confiadas, eu aceitei de bom grado, né, não porque, até mesmo em casos de repercussão, como alguns casos que nós defendemos, especialmente no Tribunal do Júri, acho que a gente vai falar sobre o Tribunal do Júri, né, o advogado criminalista, ele deixa de lado, muitas vezes, a sua opinião pessoal, né, sobre aquela circunstância e passa ali a defender o seu cliente. Agora, eu diria que um critério que faz o advogado ter ali aquele vigor, aquela vontade de atuar numa causa, é se ele verifica ali que há possibilidade de defesa para o seu cliente, que naquele processo existe alguma injustiça, um exagero na acusação, né? Então, isso são elementos que fazem com que o advogado possa ali escolher, né, atuar ou não naquele caso criminal. Excelente, então, colega. São até pontos que a gente observa no dia a dia, que às vezes, conversando com alguns colegas que não são operadores do direito, surge muito aquela situação assim: mas o advogado criminalista, ele está defendendo um bandido, alguém que não, vamos dizer assim,
não merecia defesa e tal, mas é uma situação que o próprio Rui Barbosa já dizia isso, né? Não existe ninguém digno, né? Não existe aquele cara que não mereça uma defesa, sem né? dúvida, sem dúvida. E a atuação do profissional é justamente nesse ponto, E né? assim, ainda sobre essa pergunta anterior, Emanuel, se o advogado, né, ao receber aquela ligação, aquele primeiro contato, ele já, de pronto, julgasse que aquela pessoa é culpada ou que aquele caso é indigno, estaria ele fazendo um trabalho ali que é totalmente contrário à sua atuação profissional, que é de garantir um devido processo legal, garantir a defesa. Então, dizem que o advogado é o primeiro juiz da causa. Agora, o advogado criminalista, é certo que ele precisa ser aquela pessoa que tem aquele olhar de empatia, de entender qual que é a situação e como poderá defender o cliente. É importante tirar, né, essa questão de assim, que o advogado vai mentir, não tem escrúpulos, não é isso. Excelente. Mas o advogado criminalista, ele não vai poder dizer, né, embora alguns possam, e tem essa prerrogativa, esse direito, é dizer, não atua em determinado crime, não atua em determinado tipo de situação. Porque o advogado criminalista é aquele que vai ser aquela pessoa que vai ter aquela primeira empatia para com o cliente dele. Excelente. Um ponto, nobre colega, que eu acho que seria interessante, eu acho que também deve ser muito comum, e eu queria te provocar no seguinte sentido. Ser um advogado criminalista, há um risco nisso? Tem algum perigo em ser advogado criminalista? Olha, dizem que sim, né? Agora, da minha experiência pessoal, eu diria que assim, o grande risco é ser um mau advogado criminalista. E eu diria mais, assim, ser um mau advogado ou um mau profissional é sempre arriscado, né? Mas assim, por que o mau advogado criminalista corre sim um risco? Porque na advocacia criminal, quando envolve principalmente a liberdade, uma pessoa que está presa ou que está na iminência de ser presa, em algumas situações se exige muito do advogado o resultado, né? Que é o advogado bom é o advogado que coloca o cliente em liberdade, né? E nós lidamos muitas vezes com pessoas assim desesperadas, né? Imagina a pessoa que quer de toda forma ali uma solução para o problema dela, que é um problema assim físico. A pessoa está presa, cerceada da sua liberdade. Então, o mau advogado, ele faz aquilo que é impraticável na advocacia criminal, que é prometer um resultado. É dizer, olha, você vai pagar tanto, você vai estar na rua tal dia, assim. Então, essa promessa que o advogado nenhum pode prometer, ela é muito arriscada, sobretudo quando envolve, assim, você frustra pessoas que possam ser violentas e tudo. Então, assim, eu diria que existe, sim, um risco, mas é que eu não temo, assim, ser advogado criminalista por procurar, como tantos outros, né, sermos transparentes e jamais prometer coisas que eu não vou cumprir. A única coisa que o advogado criminalista deve prometer e pode prometer é trabalhar, fazer tudo aquilo que pode ser feito na defesa do seu cliente. Mas o resultado cabe ao juiz e a tantos outros elementos do processo. Excelente, meu colega. Eu acho que no dia a dia, essa atuação, né, de ser sincero, trabalhar muito com essa situação da ética, pautada nesse sentido, é excelente, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas confundem muito isso, né? Porque, assim, e aí, do ponto de vista pessoal, o advogado criminalista, infelizmente, ele lida e vê todos os dias a violência, né? Então, não existem só os crimes violentos, mas, principalmente, infelizmente, nessa nossa cidade, né, e como tantas outras periferias, né, de forma muito acentuada, a questão da violência. Então, ele, como vê muito aquilo, pode ter um temor. Presente, né? Exato, faz parte da vida dele, né? Mas, assim, é importante lembrar também que todos os profissionais estão, e todas as pessoas estão envolvidas e sujeitas a esse tipo de violência, né? Então, assim, ser advogado criminalista é tão perigoso quanto todas as outras profissões, né? Toda profissão envolve risco, né, meu colega? Eu acho que até em algumas situações, nessas cidades assim menores, municípios, que isso é muito presente, seria até importante até o engajamento do próprio Estado para que aquele cidadão não acabe se tornando produto do meio, né? E se ele começa a verificar aquela situação que está muito desordenada, aquele garotinho pode imaginar que aquilo é algo comum. Na verdade, não é isso, né? Tem que investir muito em educação. Exato. E assim, a questão assim, hoje, na hora do almoço, o que nós estamos assistindo, né?
a questão de violência, mas é realidade. Sim, mas existem tantas outras realidades também. Então eu me refiro à espetacularização da violência, de tudo isso, né? Então, isso não só na TV, mas nas redes sociais, todos os meios de comunicação, isso é muito, muito presente, né? E cria essa falsa impressão, por exemplo, de que Águas Lindas é um lugar muito violento, onde eu faço questão, em todos os lugares que vou, dizer que sou aguazindense, que trabalho aqui, e sempre assim, a tônica da cidade é a questão, infelizmente, da violência. O que não assim, verdade, né? Excelente. A gente fica presenciando muitas situações, são grandes profissionais que a gente sempre vai encontrando no nosso dia a dia. E às vezes quando a gente comenta, né, como é que está lá o desenvolvimento do trabalho, você gosta de Águas Lindas, eu também sempre levanto essa bandeira, né, porque é muito importante. Mas, colega, a gente ouve muitas situações também da situação do sistema carcerário, que é muito precária, a gente observa assim que realmente precisa de uma reestruturação de tudo isso, né? No seu dia a dia, como você tem acompanhado lá a sua vivência, você tem atestado realmente isso? É algo midiático? Ou no seu dia a dia mesmo é algo que você consegue identificar e tem muitos pontos que você acha que poderia melhorar ainda, no sentido de dar uma situação mais adequada? Porque eu acho que a prisão deveria ser o último de todos os recursos, né? Eu acho que tem que trabalhar isso antes. A solução eu não sei por onde passa, né? Mas assim, o que eu testemunho, o que eu vejo é que é uma circunstância de extremo sofrimento e de afronta à dignidade humana. E por mais seja organizado, aqui nós temos assim um paralelo em relação, por exemplo, ao sistema prisional aqui em Águas Lindas de Goiás, né? Agora foi construído um presídio novo, mas tem ainda um presídio que está interditado, inclusive, que a capacidade era para 80 presos, tinha 500. Então, é uma circunstância, embora também houve uma intervenção, melhorou bastante, mas é perceptível a inadequação do sistema ali para os fins a que se propõe, que é a ressocialização. Em Brasília, nós temos o sistema, o complexo da Papuda, que são diversos, se não me engano, são 7.000 presos ali, né? Então, assim, muito bem organizado, em maior escala, mas que mesmo muito bem organizado, ainda assim lidamos ali com desumanidades. Isso não sou eu quem diz, isso foi inclusive o Supremo Tribunal Federal que decidiu, o estado de coisas inconstitucional, que é claro que o sistema prisional brasileiro ele é desumano, ele degrada e ele é dominado por facções criminosas, então tudo isso, né? Então assim, a solução, doutor, eu não sei como resolver, porque é fato também que os índices de criminalidade são muito altos e que precisa, sim, uma resposta à questão da violência. Porém, é perceptível e eu lido com isso, com o sofrimento, não só do preso, mas de seus familiares, né, que estão ali, né, cumprindo a pena junto com os seus familiares. São mães, são esposas, são filhos que estão ali sofrendo junto ali, algo que o Estado faz de forma, assim, repito, desumana, né? Desumana. Realmente, a solução eu não tenho, mas eu sei que é um grande problema e que nós temos que enfrentar isso. Realmente, colegas, são situações que estão cada dia mais presentes, né? Mas aí eu queria te provocar no seguinte sentido, né? Ao longo da tua experiência aí, eu queria te provocar assim, existe algum preconceito com o advogado ali, criminalista? Existe algum ponto, assim, que no seu meio de atuação, você consegue enxergar que tem alguns tópicos que eu pontuo para quebrar esses paradigmas aí do pessoal não começa, olha, pô, o cara advogado criminalista, que cara e tal, né? Emanuel, olha, eu achar, assim, quando eu decidi ser advogado criminalista, me apresentar como advogado criminalista, estudar, especializar e decidir, sou advogado criminalista. Acho que o primeiro preconceito foi o meu mesmo. E eu acho que nenhum superou o preconceito que eu tinha. Eu digo isso porque, ao longo desses anos, sempre fui muito bem tratado, muito bem recebido e muito bem compreendido na minha profissão, que passa, né, não falo isso de forma assim, eu falo assim, eu sou um advogado muito bom, mas desse pressuposto ético de compreender ali a atuação do advogado criminalista, separando a advocacia do crime. Então, uma coisa é o advogado criminal, outra coisa é o advogado criminoso.
Então, isso, sabendo separar dessa forma, acredito que há bastante espaço e uma grande importância na advocacia criminal. Então, eu digo que eu não entendia isso anteriormente. Eu pensava que, como vou defender situações como essa? Como posso aceitar uma procuração de alguém que vende droga para uma criança na frente de uma escola? Isso é um absurdo, seria um criminoso também. Mas hoje eu entendo que tipo de defesa uma pessoa que eventualmente tenha praticado um crime tão atroz, tão nocivo à sociedade como este, ele merece, qual resultado ele terá no final. Então, assim, eu acredito que a advocacia, e não só, isso é um mero exemplo, né? Tantos outros crimes, o Tribunal do Júri que nós atuamos é onde se pratica o crime mais grave de todos, o crime contra a vida, né? O homicídio, né? Essencialmente. Então, eu penso que a nossa forma de trabalhar, e essa forma não foi eu que criei, eu aprendo de tantos outros advogados, criminalistas que admiro, é uma forma que orgulha, que é uma forma assim, essencial, que ela é muito bem compreendida pela sociedade. Claro que as ofensas e aquelas formas assim de querer te desprestigiar, né? Elas não se dão por causa da advocacia criminal. É como você fala assim, seu gordo, seu gordão. A pessoa não tem nada contra os gordos, ela tem talvez contra a minha pessoa e quer me ofender de alguma forma. Então, quando alguém se me chamasse, né, de advogado de bandido, eu tenho certeza que ele não tem um problema em relação aos advogados, mas em relação à minha pessoa. Eu compreendo. A gente sabe que é aquele ponto, até pegando um gancho na sua fala, quando alguém faz um comentário depreciativo do colega, ele fala mais sobre ele, né, do que do próprio colega, né? Mas assim, ao longo também da sua caminhada, nobre colega, existe alguma situação assim que você pudesse colocar para nós aqui de, olha, eu estava trabalhando num caso, eu imaginava que era uma situação específica que ia a 100% daquilo que eu estava trabalhando e de repente mudou tudo na hora lá, o resultado não foi bem esperado. Que na verdade, eu insisto muito nisso, porque às vezes a pessoa imagina assim, olha, o advogado criminalista foi lá e encontrou uma brecha na lei. É muito estranho isso, né? Porque na verdade a brecha é um espaço que tem na lei. Na verdade o advogado ele vai o quê? Convencer o júri a cumprir o que está escrito ali, né? Não é que ele vá lá, o cara cometeu um caso, ele vai defender e vai, vamos dizer assim, soltar o preso, né? Vamos dizer assim, vai defender total, vai eximir totalmente da culpa, não é isso? Essa brecha na lei é um jargão que vem do mesmo lugar que vem ali a causa ganha, né? Que vem ali, até falamos já, o advogado porta de cadeia. São esses jargões que não tem nenhuma relação com a realidade, né? São falsas percepções da realidade. Se essa brecha na lei existisse, o fato é que ela já teria sido tapada há muito tempo, ou tão utilizada que não seria uma brecha, seria um rombo já na lei, e isso sabe que não existe, né? E também acho que se dá também a postura de maus profissionais que vendem isso. Não, o seu caso aqui, realmente, o seu caso não tem um resultado, mas a gente vai encontrar a brecha na lei, aquela coisa. Então isso não existe essa questão de brecha na lei. O que existe é uma defesa que está na lei. A lei, inclusive a própria Constituição Federal, ela garante uma série de direitos à pessoa que está sendo processada num processo criminal, por exemplo. Então, o direito, por exemplo, de ficar em silêncio, o direito de só ter ali a sua casa violada com autorização judicial. Então, uma série de garantias processuais que o direito de só ser preso ali por uma decisão judicial fundamentada, o direito de ter uma audiência de custódia logo após a prisão, de estar na frente de um juiz. Então, são diversos direitos que não são brechas, mas são elementos que estão estampados na Constituição que garantem essa defesa. Então, assim, por mais hediondo, por mais difícil que seja o crime, sempre haverá a possibilidade de defesa de forma constitucional, pautada na lei e no direito. Aí que está a beleza de tudo, né? O grande brilho, né? É muito bonito. O problema, doutor Emanuel, é que às vezes assim, isso é bonito, o operador do direito vê a beleza, o poeta como o senhor vê a beleza nessas coisas, mas aquela pessoa simples, humilde, que está ali presa, que está ali sofrendo, familiar de um preso, às vezes quer aquele resultado, né? E assim, ainda hoje se diz que existe
esse resultado. Não estou dizendo que a pessoa vai ser sempre presa. Não. Um exemplo, por exemplo, um exemplo que eu posso trazer, independente de questão de partidária, política, foi o caso do presidente Lula. Um processo já ali, já sacramentado, uma situação ali de culpabilidade, cumprir pena, que pelo trabalho dos advogados desde o início, alcançou um resultado muito tempo depois. E tantos outros processos, grandes reviravoltas judiciais. Até recomendo, tem um documentário na Netflix, posso recomendar? Pode, Se chama gentileza. Amanda Knox, que é uma norte-americana que foi acusada de homicídio na Itália. E que passou por 2 ou 3 júris e que resultados diferentes, eu não vou dar spoiler, mas que assim, você vê as decisões judiciais que vão sofrendo reviravoltas, que assim, o Poder Judiciário tem que ser movimentado, e sempre movimentado por excelentes advogados, operadores do direito, que veem ali a lei e aplicam no caso concreto. Aí, sem ser repetitivo, não vem ali uma brecha na lei, vem a lei. Excelente, excelente. Até pegando um gancho na sua fala, nobre colega, que assim, a maioria dos brasileiros e quem não é operador diretamente do direito, a gente acaba sofrendo muita influência das legislações de outros países, porque Hollywood vende muito isso, né? E às vezes eles tentam aplicar isso no nosso dia a dia, né? A gente consegue identificar muita diferença, às vezes ele assiste um filme, alguma situação assim, e às vezes ele acha que isso se aplica na nossa legislação, né? Eu queria pegar um gancho nesse sentido aqui e também debater um pouco sobre o júri. Mas eu queria te perguntar o seguinte, se você poderia contar um pouquinho como é que funciona a situação do júri, como é que é feita aquela seleção, porque são 7 pessoas, eles vão ficar isolados, tem todo um processo, né? Então, assim, você poderia comentar um pouco como é que funciona o júri, a escolha, como é que é feito nesse sentido? Sim, sim. Bem, o rito do júri, eu tenho que dizer, Emanuel, é o que é mais parecido com essa atmosfera hollywoodiana e da TV que nós vemos. É o que tem assim, na advocacia e no direito, é o que tem ali de mais tradicional e assim, mais parecido com isso. Parecido, mas não tem nada a ver com o que é mostrado ali. Bom, o Tribunal do Júri tem previsão constitucional, né, uma cláusula pétrea na Constituição. Lá no Tribunal do Júri, diferente dos Estados Unidos, são julgados os crimes dolosos, crimes onde há intenção, né, onde tem ali aquela vontade de dolo, tentar falar de uma forma sem juridiquês, como dizem, né? Mas onde tem crimes dolosos contra a vida. Então, são os crimes de aborto, instigação ao suicídio, infanticídio e homicídio. E tentativa de homicídio também. Então, são crimes contra a vida, crimes dolosos, né? Aquele crime onde você tem a intenção de matar, tirar a vida. Esses crimes, né, são julgados não por um juiz comum, diferente do roubo, do tráfico de drogas, do furto. O homicídio ele é julgado por 7 pessoas do povo, que são chamadas ali dentre as pessoas do vulgo para julgar numa sessão solene, que é a sessão plenária do Tribunal do Júri. Claro, antes de chegar no júri, tem toda tem uma primeira fase que é feita perante o juiz, a gente chama de juiz singular, o juiz togado, juiz do concurso público, são produzidas provas, são ouvidas testemunhas, e se houverem assim, indícios mínimos de que o crime foi praticado e que aquela pessoa tenha praticado esse crime, o juiz não vai, o juiz singular, ele não vai decidir, ele vai mandar para o tribunal popular, o Tribunal do Júri, decidir, né? Todo esse rito e como que é feito está no Código de Processo Penal e é estipulado lá todas as regras e como acontece o Tribunal do Júri. O fato é que é um julgamento muito empolgante por serem pessoas que não necessariamente têm o conhecimento jurídico, mas que são das mais diversas profissões. O tribuno do júri, o advogado do júri, deve saber de direito, mas deve saber comunicar, falar muito bem, deve saber explicar ali as circunstâncias do crime, demonstrar a prova para os jurados. E esse debate, né, que é feito pelo advogado do ponto de vista da defesa e pelo promotor de justiça do ponto de vista da acusação, ele é muito, muito empolgante, eu acho muito interessante, né? E é por isso que o Tribunal do Júri, nós vemos aí os grandes crimes, assim, os crimes de repercussão nacional, todos envolvem o Tribunal do Júri.
caso da Suzane von Richthofen, do goleiro Bruno, da Elise Matsunaga, né? Diversos, né? A gente já falou da mídia que explora isso e explora muito bem os casos do júri, né? Então, o tribunal do júri exige do advogado essa habilidade, saber o que está fazendo, como que é o júri, né? Para além da ficção, da televisão, ter esse conhecimento jurídico sobre o júri, mas também exige uma capacidade do advogado, do promotor, das pessoas que vão fazer aquele julgamento, de coisas da vida. Né? Então, lá no tribunal do júri, o poeta, e aí eu falo do senhor mais uma vez, vai lá, vai falar vai refletir sobre aquele tema, vai mostrar aquele olhar, a pessoa há que se ter conhecimentos de medicina legal para explicar por que o corpo na cena do crime ficou daquela maneira, né? Há que se ter conhecimento histórico para poder conversar com os jurados, filosófico, né? E do dia a dia, uma linguagem simples, né? Então, o tribunal do júri tem tudo isso. Até pegando um gancho também ainda na sua fala, né? Porque a gente, todas as vezes que a gente está conversando com alguém que está estudando direito, é comum o pessoal imaginar assim, nossa, tem um colega que está fazendo direito, mas ele é muito tímido, ele não vai ser um bom advogado. Geralmente se associa muito ao advogado a um bom orador, aquela pessoa que vai convencer e tal. Só que se a gente for observar, com base no que você até pontuou muito bem, a situação da oratória você vai utilizar, vai ser exigido mais na situação do júri, que são crimes contra a vida, né? Então, assim, o advogado criminalista, realmente, se você tiver pretensão de atuar nessa área, você precisa desenvolver essas habilidades, porque vai ser muito importante. Na verdade, vai ser o dia a dia dele, né? Eu queria te perguntar o seguinte, então, nobre colega. Dentro da tua experiência, né, de diversos júris que você já participou, qual que seria, então, o principal desafio ali do júri ali? O que é que você pode trazer? São muitos desafios. Inúmeros, né? Mas, assim, até pegou nessa pergunta agora. Porque eu acho que o grande desafio do tribuno do júri, a grande dificuldade é poder comunicar, e aí tem a ver com o que eu falou da oralidade, comunicar aquela convicção que é dele. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Não basta o advogado criminalista estar convencido da inocência ou de uma circunstância que legitima ou justifica a situação do seu cliente no tribunal do júri. Ele precisa ter a habilidade de convencer. De convencer ali, são 7 jurados, se exige pelo menos que se convença ali, imagina uma tese de legítima defesa, aquela pessoa praticou aquele crime em legítima defesa, né? E isso ali uma isentaria de uma pena, ele seria absolvido por isso. Então, o grande desafio do advogado é escolher as palavras, escolher as provas, escolher os argumentos, né, que em curto tempo, né, o advogado teria ali 1h30 para explicar para os jurados, isso e convencer pelo menos 4 para ter o resultado do seu cliente. Então, esse é o grande dilema. Por quê? Porque aqui sim vem aquela pressão do resultado. Imagina, quando me perguntam qual a causa assim, mais difícil de ser defendida, sem dúvida nenhuma é a causa do inocente. Daquela pessoa que você ali sabe que não praticou aquele crime ou que merece ser absolvido. Porque o advogado tem que ter aquela capacidade de persuadir e convencer o juiz. É daquela razão que só existe na cabeça dele, né? Então, passar isso é o grande dilema do júri. E aí é escolher. Eu falei que o advogado tem 1h30 para falar. Muitas vezes, falar 1h30 justamente vai cansar o jurado e vai fazer com que o cliente dele seja condenado. Contar uma piada, ou fazer um drama a mais, ou vestir-se de uma forma diferente, assim, circunstâncias assim, não verbais. Tudo isso impacta o julgamento. Imagina que seja o próprio advogado, seja um advogado que ele não tem, ninguém acredita nele, né? Então, assim, vai ali contar aquela história, já não tem aquela relevância, né? As pessoas não acreditam naquela pessoa porque é um advogado de bandido, né? Ou porque a conduta social dele não faz com que ele tenha essa credibilidade, a causa do cliente dele estará prejudicada. Então, o grande desafio do júri, que assim, realmente é o segredo mesmo, é como você conseguir tirar aquela convicção que está na cabeça do advogado, né, e no anseio da família e do próprio acusado,
transportar ela para o veredito dos jurados. Esse é o grande desafio. Mas existem diversos outros. Então, nobre colega, a gente já vem discutindo há algum tempo aí, desde o início da live, e eu acho interessante também voltar um pouquinho essa pauta do júri, porque eu acho muito interessante a atuação, né? Eu acho que você precisa ser muito ético, muito criterioso, você tem que ter um domínio muito forte, né, de convencimento. E anteriormente eu havia te perguntado como que você escolhe, né, os casos que você irá atuar e tal. Agora eu queria te perguntar uma situação no seguinte sentido, né? Enquanto júris, a título de curiosidade, você já atuou? E como é a preparação para atuar nesses júris aí? Certo. Como é que você faz? Esses júris aí, tem muitos até que falam que eu sou um tanto quanto ridículo em relação aos júris, porque cada júri, né, isso é a partir de um certo número, ultimamente até que me segue nas redes sociais, eu coloco júri número tal, né? Então eu cuido assim com carinho muito grande dos meus júris, para não acontecer o que aconteceu com o Romário, que eu vi. Quando ele chegou perto dos 1000 gols, foi bastante questionado, não é 1000, é tanto, né? Então eu tenho 71 júris na minha carreira, 71 júris, que dá essa média aí de 2 júris por mês, mais ou menos, né? Claro que tem meses que vem mais, tem meses que a gente não faz júri, mas assim, eu me orgulho muito desse número, que é um número expressivo, né? Levando em consideração assim, que a complexidade do julgamento, né? Que aí eu já entro na segunda pergunta, que para preparar ali a defesa no júri, no plenário, que tem esse número de 71, requer um grande esforço, uma preparação realmente bastante complexa, né? O advogado primeiro tem que conhecer muito bem o processo, e nós falamos aí de processos aí de em média 600 páginas, né? Os processos aí de 2.000, de 5.000 páginas, como já atuamos, né? Com muitos detalhes, muitas testemunhas, muitos personagens, né? Muitos documentos para serem analisados, né? E também, além dessa preparação ali processual, uma preparação também em relação, como já comentei, né, em relação aos temas, né? Então, alguns julgamentos que vão exigir ali um conhecimento de psicologia, de balística, de medicina forense. Então, em cada júri, exige ali do profissional comprometido um estudo ali sobre, né, diversas áreas, né? E além disso, também uma preparação assim, que eu até descobri recentemente, que é uma preparação espiritual mesmo, né? Não estou falando de fazer ali um ritual, mas estar bem consigo mesmo, você está ali, né? Diz que nos últimos, ali na véspera do júri, isso quem disse foi o ministro do STF, Evandro Liz e Silva, né? O ministro aposentado, que fala que na véspera do júri ele não queria saber de ler o processo, não ia ler direito, ele ia ler uma poesia, ele ia ouvir uma música, ia conversar com os amigos, ia preparar ali o espírito, né? Para ali aquietar ali, para preparar, estar preparado, né? Desse momento de grande ansiedade que é o tribunal do júri, né? Então eu cuido muito bem desses 71 júris que eu tenho, né? Eu sempre coloco lá o júri tal, que é uma forma de lembrar, né, das histórias desses júris, estão todas documentadas, guardo as sentenças, as atas. É importante para você para mim fazer a estatística, de saber ali os resultados, ver como que foi, né? E está como um portfólio mesmo. Então eu tenho esse cuidado, e a preparação do júri era assim, algo assim, extremamente difícil, mas eu, como gosto muito, é algo muito prazeroso. Excelente, então, colega. Até estava lembrando outro dia, você fez uma seleção, marcando as músicas do júri e tal, né? Isso. E agora você comentando Foi uma forma de interagir, né, lá nas redes sociais, né, com as pessoas, e realmente muitas playlists, muitas músicas entraram ali, né, que eu nem conhecia, e músicas assim muito interessantes. Porque o júri, isso acho que eu já até falei, né? É o Evandro Liz e Silva que também fala disso, né? Ele fala assim, olha, o advogado, e isso não só para o júri, para a advocacia mesmo, né? Ele fala assim, o que o advogado tem que ler? O que um bom jurista precisa ler? Então ele fala, olha, leia jornal, leia revistas, leia romance, se tiver tempo, leia direito. E saiba que as chaves não estão lá no direito, né? Então no júri isso é perfeitamente adequado, porque, como já falei, precisa de um conhecimento da vida, né? Da vida e também de direito. Excelente. Até estava lembrando
aqui você comentando, até umas situações do pessoal que está se preparando para o vestibular, não é? Que eles estudam muito, e geralmente o pessoal comenta, olha, antes de fazer a prova, você tenta se desligar um pouco, relaxa e tal, né? É todo um trabalho, isso é muito importante, eu A acho. mente, né? Você organizar a sua mente, estar bem ali, com a saúde mental ali e ali estar confiante, né? Dominar a ansiedade, né? Isso é muito Sim, importante. que eu acho que prevalece, né? Você fica muito ansioso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Como já falamos, é assim, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, para ter noção, com o pacote anticrime, a alteração legislativa, é lei que as sentenças do tribunal do júri devem ser executadas, podem ser executadas logo no final do júri. Ou seja, você tem um cliente que está respondendo aquele processo solto, se ele for condenado no júri, vai sair lá preso. É uma responsabilidade muito grande. Tremenda, O contrário né? também, um cliente que está preso ali há tanto tempo e se você conseguir o resultado ali, ele vai ser solto ali. Então, assim, é muito interessante, muito importante. E sem falar que é um julgamento, né, que ele é ser público, né? Então, como você falou, a pessoa que tem dificuldade de falar em público, né? Uhum. E aí é bom até perceber que eu sou uma testemunha que de qualquer um consegue falar no júri, né? Porque eu não tenho uma boa dicção, falo muito rápido, não tenho uma voz muito boa, mas a gente vai passando por isso aí, ganhando assim, experiência, né? E uma certa confiança e vendo que apesar das dificuldades, é possível comunicar e comunicar bem, né? Então, sem dúvida, esse fato de ser público e qualquer pessoa poder entrar ali e te ver falando aos jurados ali, sem dúvida, dá um frio na barriga, é difícil, né? É muito... Eu até lembrando aqui, não, porque a gente conversando, eu queria te perguntar um ponto seguinte. Qual o conselho que você daria para aquele estudante de direito, aquele profissional que pretende atuar, né? Porque a gente sabe que essa questão da timidez de falar em público é uma constante, né? Uma certa feita eu estava acompanhando um artigo, eu acabei descobrindo que assim, as pessoas, o maior medo primeiro é a morte, o segundo é falar em público, né? Como é que você trabalhou isso, né? Dizer, olha, eu quero ser um profissional, tem pessoas que já têm uma certa habilidade e tudo, mas como é que você começou a trabalhar isso? Que tipo de conselho você daria para a pessoa que está querendo atuar, mas às vezes fica incomodada? Ah, eu tenho vergonha de falar em público, eu não vou conseguir. Teve algum trabalho que você, assim, um caminho que você poderia pontuar? Aliás, ainda estou nesse caminho ainda e bastante longe tem muito chão pela frente ainda, como diz, né? A dica que eu daria é assim, faça. Aproveite as oportunidades que você tem de falar em público, né? Hoje nós temos aqui, por exemplo, o telefone celular, que é uma janela para o mundo, né? Então, os stories do Instagram são aquela oportunidade de você falar, o status do WhatsApp, de você falar ali, para aquelas pessoas que te conhecem, que te seguem, né? Então, de falar daquelas coisas, né, assim, relevantes e que tem a ver com o seu cotidiano, a sua vida, né, e os seus ali, né? Fora das redes sociais, é um discurso em um aniversário, é uma oração, numa confraternização familiar, é aproveitar essas oportunidades para poder falar, né? Falar Se e estar ali, permitir, né, exato, e se experimentar. Eu mesmo, eu tinha e tenho ainda assim, uma resistência muito grande quanto à minha desenvoltura na comunicação. E a partir do momento que eu fui fazendo e fui recebendo, né, retornos, tanto no sentido positivo, mas também no sentido de o que poderia melhorar, eu fui crescendo bastante. Então, no primeiro júri, por exemplo, que estava ali a minha esposa dizendo, olha, você está falando muito alto, você falou assim muito grave, naquela hora que você fez isso, a promotora riu de você, o pessoal aqui estava comentando. Então, isso tudo foi me ajudando, né? Vários colegas que disseram, olha, fala mais devagar. Né, exato. Isso foi me moldando, tem me moldado, né? Hoje eu gosto muito de gravar os julgamentos, e aí eu assisto todos eles, então eu me vejo, né? Então esses vídeos, você vai ali se vendo, né? E se percebendo. Então, assim, a dica que eu daria de forma objetiva é faça, né? Não perca a oportunidade de falar em público. E se veja, tanto com os olhos das outras pessoas, né? Através desses feedbacks, quanto você mesmo, né? Se gravando. Foi um professor meu que me disse para gravar enquanto eu falava, para eu começar a me ouvir, né? Isso foi uma dica que me ajudou bastante. Bacana, não, colega. Até contribuindo também um pouco com a sua fala, um colega, ele tinha um desejo muito forte de ser professor, mas ele sempre esbarrava nessa questão da timidez, né?
e fui participar de um curso de oratória e o professor falou assim, justamente o que você está colocando agora, ó, você precisa se permitir. No dia a dia, existe uma série de situações que você pode trabalhar a oratória, só que você, às vezes por timidez, não aproveita isso, né? Porque você tem uma reunião em família e tal. Ele pegou um gancho, por ser muito religioso, ele começou a entrar na fila para ir ler na igreja lá, o jornalzinho lá, e começou a quebrar, né, esse medo e tal, foi enfrentando essas situações, né? Ia para a igreja lá para ler o jornalzinho para perder a timidez. Tem muitos pontos que a gente pode trabalhar isso, né? São pequenas iniciativas, né, que fazem toda a diferença, né? Me permite contar até algo que eu tenho feito agora, assim, que é fantástico, que é até mais difícil do que falar para os jurados, que é contar história para criança. Tem um livro que eu estou lendo agora que fala sobre contação de histórias, né? E falar contos, né? Contar histórias para as crianças. E assim, o jurado, muitas vezes, ali no tribunal do júri, o jurado está ali, não está nem ouvindo o que você está falando e está assim, fingindo que está te ouvindo, né? E porque é aquela questão de educação, né? Agora a criança, ela não... ela é muito sincera. Então, se você está contando uma história para uma criancinha de 5 anos, e ela está inquieta, não ouve, é porque você não está contando da forma correta. Então, esse exercício da contação de histórias, para mim, tem sido muito interessante, um grande desafio, né? E são esses exercícios que vêm nos ajudando a melhorar a comunicação. É legal. Até eu lembrei uma curiosidade aqui, meu colega, muito particular, porque assim, quando eu estava na graduação de contabilidade, eu tinha o propósito, assim, de repente dar aulas e tal. E eu ficava imaginando, como é que eu vou fazer para transmitir isso? Porque eu ficava imaginando, eu vou ter que conversar com o cliente, então tem que ter um laboratório, tem que ter uma dicção, tem que ter todo um planejamento para que as pessoas consigam entender isso. A gente não trabalha muito essa parte técnica, né? Sim. E aí eu começava a conversar com a minha mãe e ficava explicando conceitos de contabilidade para ver até onde que eu conseguia ser claro e tal, para exercitar isso, sabe? E é um exercício que é importante porque para você ser um bom orador, você tem que praticar, senão você não vai chegar, né? Então, esses pontos aí eu acho que vale muito a pena e são dicas que tá aí no nosso dia a dia, mas às vezes o pessoal não aproveita, né? Não observa. E o seu primeiro discurso, falando do tribunal do júri, não pode ser lá no tribunal do júri. Você não pode fazer, eu vou me jogar no tribunal do júri, não. Eu até lendo agora, não lembro onde, né, dizendo que o orador disse que o primeiro discurso dele foi tão ruim, que o segundo não podia piorar mais. Então ele começou tão de baixo, né, que ele foi crescendo. Então ele fez esse exercício de se permitir. Agora, esse primeiro discurso não pode ser ali num julgamento, ali, porque senão pode criar um trauma tão grande, né, um prejuízo tão grande para o seu cliente também, que às vezes vai ser o primeiro e o último. Né? Bacana. Colega, eu queria te perguntar um ponto que tem até a situação do estatuto, da ordem. Como é que você faz para trabalhar o marketing? Como é que você se prepara? Você acha que hoje em dia a forma que você tem atuando, você tem colhido os resultados do marketing? Como é que você faz para isso? Porque por conta da regulamentação, né? Sim, tem todo um... São 4 anos, né? 4 anos e alguns meses agora. E quando eu saí da faculdade, você sai ali sem... eu saí com a OAB, né, mas sem clientes, sem nenhuma tradição, sem nada, mas tinha o celular com internet, né, e já seguia ali os advogados e tudo. Então, no marketing jurídico que eu fazia desde o início, né, quem precisar tem vídeos ali de 4 anos atrás eu falando sobre direito trabalhista, sobre a reforma trabalhista de 2017, né, e sobre outros temas, de forma assim, muito ridícula, né? Muito ridícula. Hoje eu olho e falo, meu Deus, que coisa absurda, né? Então, assim, mas não tive medo, né? Não tive, assim, vergonha mesmo de ser um advogado novato, de ser um advogado iniciante e trabalhando isso nas redes sociais, mostrando para as pessoas que me conheceram como vendedor, como em outras profissões que eu tinha, que agora eu era advogado. Então, fui mostrando no dia a dia. Eu sou advogado, agora eu sou advogado, e mostrando o meu trabalho, o meu cotidiano, né? Hoje em dia, nós vemos nas redes sociais, né, que existe até uma pressão, né, muito grande, né,
em relação a você ter um marketing digital, né? E hoje eu acho que eu amadureci um pouco e fico feliz, porque se só em 4 anos eu já cresci tanto, imagina nos próximos anos. Eu me cresci não em número de seguidores, mas em percepção do que vem a ser o marketing digital. Hoje mesmo eu faço coisas que eu não imaginaria fazer anteriormente, né? Um sentido ali mais real, né? Mais ali mostrando o dia a dia mesmo, mostrando a minha vida, como ela é, né? Sem filtros, né? É claro que o advogado tem que tomar muito cuidado com a sua imagem, tudo, mas ao longo desse tempo fui percebendo que o marketing digital e as redes sociais para o advogado ali não é só uma obrigação, né? É uma ferramenta de trabalho que, se eu alimentar muito bem, eu tenho um canal direto com os meus possíveis clientes, e não só com os clientes, que às vezes pensam assim, mas esse pessoal que está aqui, eles vão me contratar, mas eles vão indicar o advogado. Quando pensarem em um advogado criminalista, eles vão falar, olha, eu conheço um advogado e eu sei da vida dele, eu sei que ele é um bom advogado, né? E sei assim, porque eu já sigo ele há bastante tempo, né? E aí, anteriormente, logo no início, eu pensava, mas a clientela do direito criminal não vai ler, não vai ficar lendo no Instagram, né? Os clientes criminais não vão, né, seguir esse conteúdo, né? Mas eu entendi que é uma questão assim indireta, né? De construção de uma imagem de autoridade, que sem dúvida que tem aqui agora um marco, né? Que é depois dessa entrevista contigo aqui, te agradeço demais, certamente vou poder usar nas minhas redes, né? Mas que também você saber que está dando passos, né? E que assim, tem que dar tempo ao tempo, saber que é devagarzinho, um dia após o outro, que a gente vai construindo, alcançando esses resultados, mas assim, que não é algo fácil, né? E é importante fazer. Excelente, meu colega. Até me veio uma curiosidade também, nós tivemos recente esse caso do Lázaro, né? Foi. E teve uma repercussão muito forte, né? Até nacionalmente. E você atuou também, né? Chegou a dar entrevistas e tal. Muito interessante. Você poderia colocar um pouquinho dessa experiência que você viveu? Olha, a questão da minha atuação nesse caso, né? Que é um caso de repercussão assim, né? Muito grande. Eu vejo como fruto desse trabalho. É um exemplo do que eu acabei de dizer. Justamente. Porque foi um colega que, a partir do relacionamento que nós tínhamos nas redes sociais mesmo, nos conhecíamos, por saber do meu trabalho na advocacia criminal, né, e ver o que eu divulgo, o que eu mostro ali, me convidou para atuar, né, na defesa. Eu me refiro ao doutor Ilvan Barbosa, tenho uma grande gratidão, uma imensa gratidão por ele, né, pela oportunidade, que foi de, olha, tem um rapaz aqui que precisa de um advogado, né, eu não posso defendê-lo, foi o caso era um caseiro, né, e foi uma causa, assim, de extrema felicidade, porque era um rapaz que precisava de uma defesa, né, e aí ao chegar ali, fazer algo que eu já tinha feito diversas vezes, de pessoas anônimas, como ele seria se não tivesse envolvido no caso Lázaro, e que teve essa repercussão, de poder falar com o Datena, com o Cabrinho, o Jornal Nacional, o pessoal do Fantástico, e assim, foi muito bom, muito positivo, né? E dar mostrar que aquilo que nós fizemos ali é o que eu faço todo dia, não teve nada demais, né? Todo dia. A diferença é porque ali é um caso midiático, né? E tantos outros que assim, ninguém vê, são anônimos mesmo, né? Então a satisfação foi essa, poder os parentes agora saberem, nós temos um advogado na família, porque os parentes viram lá, os vizinhos ali, reconhecerem as pessoas de Águas Lindas, né? Reconhecerem como um advogado de Águas Lindas, que acho que pude representar bem, né? Eu faço essa autoanálise, representar bem a defesa criminal nesse caso, né? De um rapaz que precisava dessa garantia dos seus direitos, e nós pudemos fazer esse trabalho. Para mim foi algo assim ímpar da minha carreira. Excelente, nobre colega. Eu vejo assim, o caso Lázaro, ele tocou muita gente, né? Teve uma situação assim bem... E aí eu queria voltar um pouco na questão do júri, porque eu queria te perguntar o seguinte: como é que você faz para participar do júri pensando exclusivamente no direito e não no caso? Como é que você faz? É possível a gente se desconectar dessa... É impossível. Eu até tentava, né? Eu agora na pandemia mesmo, entrei assim sendo bastante sincero mesmo contigo, sem filtro, né? Eu repensei muito a questão do tribunal do júri. Porque quando nós vimos aqui no início da pandemia,
e do número de mortes, enquanto nós víamos isso lá na Itália ainda, né? Aqueles caminhões com os corpos e tudo, os números, né? Chocante. E durante esse tempo, na pandemia, nós falamos tanto da vida, né? E do valor da vida. E eu fiquei pensando que assim, o trabalho que eu me orgulho tanto e que defendo tanto é um trabalho que, de forma assim, desvirtuada mesmo, eu pensei, e hoje eu penso diferente, é defender quem mata. Né? Isso me deixou numa espécie de crise mesmo. Né? Então, como defender quem mata? Né? Em casos assim, qual o limite das minhas defesas? E defendi casos assim, de grande repercussão em todos eles, né? Vidas ameaçadas, se não foram ceifadas, foram ameaçadas em tentativas de homicídio. Né? Isso me causou em mim assim, uma angústia muito grande a ponto de repensar mesmo. E eu acho que isso deu muita qualidade ao meu trabalho no júri. Porque hoje eu entendo que a defesa é uma defesa processual, de acordo com o direito, com aquilo que nós já falamos, e envolve sim também a dor da vítima, envolve sim a resposta que a sociedade deve dar à violência. Né? Então eu acho que hoje o meu trabalho ele é muito mais responsável, mais humano, mais no sentido de entender realmente o ponto de vista defensivo, mas também o ponto de vista acusatório. Então, nós ali percebemos ali que o trabalho do advogado ele é um trabalho que, longe de ser paliativo, é um trabalho essencial, importante, mas que ele não tem um compromisso com resultado, com absolvição ou condenação, ou não tem compromisso com isso. Tem compromisso, o advogado tem um compromisso com a boa defesa, com defender ali a verdade mesmo, e romper esse paradigma que o bom advogado é o bom mentiroso. Né? Então, isso os meus clientes têm percebido isso. Né? É uma advocacia voltada mesmo para a regeneração das pessoas. Né? E aí são diversos, a cada circunstância isso vai ser diferente a cada circunstância. Né? Por exemplo, os crimes que aconteceram aí há décadas, né? Crimes que aconteceram, né? E que não tem uma autoria definida, dúvidas sobre aquilo. Então, cada caso, o advogado considerando o direito, mas considerando também, né? Aquela impressão dele sobre o fato, o advogado, no caso, sendo da minha forma de trabalhar, que eu tenho aprendido, a gente vai fazer uma defesa integral, né, considerando tudo isso, não só o direito, tudo isso. Né? Então, assim, acho que é tão abstrato que talvez a resposta tenha ficado aí, né? Mas excelente, assim, é uma angústia que eu ainda assim, sinto ainda isso, né? Como defender, né? E eu entendo que assim, hoje tem muito aquilo de falar do promotor de justiça. O promotor de justiça faz um trabalho do lado certo da história, ou o promotor é o mocinho, o advogado é o bandido. Nem sempre. Né? Não é bem assim, não é assim que acontece. Nós vemos aí, né, diversas situações onde o réu deve ser absolvido e o promotor de justiça não vai pedir aquela absolvição, como dizem que fazem, e o trabalho do advogado é essencial, muito importante. Excelente, é de fundamental importância, né, meu colega? Não é porque eu sou advogado, mas é porque, de fato, é importante. Se eu precisasse de um advogado, assim como se eu precisar de um contador, eu ser muito criterioso, ter um critério, porque é uma coisa que não se brinca com a liberdade, né? Verdade. Então, colega, você começou a comentar a respeito do caso e me veio um ponto agora, que a gente conversou com vários empresários e era inevitável não falar da pandemia, né? Teve situações assim que o pessoal teve que se reinventar e tal. Como é que foi o seu dia a dia, né, frente a esses casos de pandemia lá? Porque você teve que se reinventar, sem dúvida. Porque tem muito aquela questão do júri, você tem a parte cênica e tal, do convencimento, mas como é que faz esse virtual, né? O júri não acontece virtual, eu acho que é um dos únicos atos que não, em local nenhum no Brasil aconteceu, não foi aprovado. Tinha até uma ideia de fazer júris virtuais. Né? Então a sessão mesmo do Tribunal do Júri, ela deve ser presencial, não aconteceu nenhuma sessão virtual. Né? Agora, é certo que esses júris foram represados. Né? No ano passado nós fizemos pouquíssimos júris, né? 2 ou 3 júris mais para o final do ano, e agora também muitos júris cancelados. Então, assim,
o Poder Judiciário tem represado mesmo e feito poucos júris. Agora, com a vacinação, tem sido retomado. E aí, pessoalmente, essa crise também era falta de júri para fazer. Ficava muito pensando, não fazia ali as defesas, não entendia. E essa minha crise, suposta crise aí do Tribunal do Júri, acabou logo no primeiro júri que eu fiz depois da pandemia, que foi no ano passado, que eu entendi a importância do trabalho do advogado no Tribunal do Júri, né? Então, assim, o júri, por toda essa forma especial que ele é tratado, ele é impossível ser feito de forma virtual, sob um risco de estar ali violando a própria Constituição mesmo, né? Que é um julgamento que é uma garantia constitucional do acusado por um crime de homicídio contra a vida ser julgado pelos pares, que tem que ficar incomunicáveis, enquanto o jurado está ali julgando, ele não pode mexer com o celular, não pode conversar com outras pessoas para ser aconselhado, por exemplo. Isso de forma remota é totalmente inviável. Sem falar no debate olho no olho, né? Sim, que é sentir a atmosfera isso, né? do julgamento, ver ali o acusado. Excelente. Colega, nós estamos nos encaminhando para o fim da nossa entrevista e sempre que a gente participa do programa, eu sempre costumo indicar algum livro que eu já li e hoje, por ser um operador do direito, eu queria indicar para o pessoal um livro muito interessante que Como os Advogados Salvaram o Mundo. É um livro, vamos dizer assim, é uma leitura um pouco densa, né? Não é histórica, né? Muito. Pega aí, acho que mais de 12 mil anos de história, das tábuas, das 12 tábuas, né? Do Código de Hammurabi até... Excelente. Então ele faz uma leitura muito importante dessa parte do contexto histórico. Eu recomendo muito para o pessoal que também está no início do curso de Direito, existe uma matéria, quem está estudando Direito, lá na Introdução ao Ensino do Direito, a História do Direito, puxa muito a situação do direito romano, né, que vale muito a pena, a gente foi muito influenciado por isso, né? Então eu acho que esse livro aqui vai te ajudar bastante. Um ponto que, assim, não vou dar um spoiler, né? Mas, assim, no final do livro, foi uma grande sacada, que ele traz um apêndice aqui, onde ele vai trazer a Constituição norte-americana, vai discutir algumas situações da Revolução Gloriosa, Bill of Rights, entre outros, né? Que vale muito a pena, a Declaração do Cidadão. Então, eu recomendo a leitura, eu espero que vocês gostem. Eu até, conversando com o novo colega, o doutor Adenilson, de repente sugeri para a gente fazer um bate-papo, né, para discutir sobre as literaturas do direito. Eu acho que vale muito a pena. Então, a nossa dica de hoje seria esse livro. Eu tenho certeza que vocês irão gostar. E até um outro ponto também, que eu ia acabando esquecendo, que ele faz um pouco a situação do mundo líquido, né, uma referência aí a Bauman, né? Bauman. A situação também chamando a atenção que o advogado não vai sumir, não é uma profissão que vai acabar, que muita gente discute isso. O judiciário está utilizando muitas plataformas eletrônicas e tudo. Então ele chama muita atenção, vale a pena a leitura, eu espero que vocês gostem dessa recomendação. E, novo colega, sei que você é uma pessoa muito culta, inteligente, você tem algum autor da sua preferência, alguém que você poderia falar assim? Olha, você gosta... Também uma leitura muito densa, mas muito, muito prazerosa, que é o Rui Barbosa. Então, os textos do Rui Barbosa são excelentes. Fica aí essa recomendação que eu tenho descoberto agora, né? Inclusive, uma frase que eu gostaria de encerrar, que tem a ver com a questão da leitura, né? Que eu fiquei muito feliz, que é a frase de Rui Barbosa que diz: vulgar é o ler, raro é o pensar, né? Então, Rui Barbosa é um gênio, a meu ver, o maior dos brasileiros, e eu recomendo, então, Rui Barbosa. Excelente, nobre colega. Então, a gente está finalizando aqui mais um programa. Nobre colega, eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite. Foi muito esclarecedor, aprendi bastante. Agradecer aqui ao pessoal da TV Entorno, ao nobre colega Dr. Adenilson por ter aceitado o nosso convite. Convidar o pessoal aqui, os nossos telespectadores, a curtir as nossas redes sociais. Até, nobre colega, se você puder divulgar também as suas redes sociais para que o pessoal possa acompanhar também o seu trabalho. Eu falo bastante no Instagram, né, que é Adenilson ADV. Né, se eu encontrar, Adenilson Águas Lindas, Adenilson ADV, no Instagram. Excelente. Então,
Fiquei muito feliz aí por você ter aceito mais uma vez, sem querer ser repetitivo. Queria te passar a palavra então, nobre colega. Faça as suas considerações finais aí. Bom, doutor, acho que eu já falei demais já, né? Mas eu agradeço, de fato, só tenho a agradecer pela oportunidade, falar da alegria que eu tenho de participar, de falar aqui para o meu povo, né? O povo daqui de Águas Lindas, esse povo que eu conheço tão bem, que tanto se orgulha, né, dos seus profissionais, o senhor que é uma pessoa que escolheu Águas Lindas aqui como seu domicílio profissional, né, doutor? Então, eu fico muito feliz por estar aqui em casa, falando aqui com uma pessoa de notório conhecimento, saber jurídico, e mais que isso, uma pessoa muito agradável. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Então, muito obrigado aos nossos telespectadores. A gente se encontra no próximo programa. Mais uma vez, novo colega, prazer recebê-lo. Obrigado, doutor. Felicidade. Tchau, tchau.